Chegamos no futuro em que a passarela da moda é o feed do celular. A calça de shopping saiu do meme para o manequim. O filtro de beleza virou pedido de consultório médico. Onde, nesse emaranhado de códigos e pixels, a autenticidade encontra o seu espaço. Em uma geração que reinventou a maneira de consumir e influenciar, será que a gente está preparado para as carreiras do futuro ou apenas está só seguindo um fluxo? A calça skinny, segundo a geração Z, já foi arrastada para cima faz tempo. Até o cropped está querendo deixar de reagir. E a sapatilha, condenada pela nova geração, já voltou com um novo design. As tendências duram cada vez menos tempo e vêm muito mais como movimentos, posicionamentos, do que apenas uma moda passageira. O Juliette foi de óculos a símbolo de todo um estilo de vida. E cada corte de cabelo, seja ele de cria, jaca ou disfarçado, conta uma história. O futuro é feito por aqueles que ousam desconstruir padrões, vestindo suas bandeiras como uma segunda pele. E hoje queremos olhar para quem? Para esse futuro, muito além dos filtros, e quem está explorando esses futuros também. Explorando como a indústria da moda e da beleza está se reinventando e quais são as habilidades, paixões e propósitos que vão nos direcionar. Porque, no final das contas, o que veste a próxima geração não é apenas tecido, mas sim sonhos, inovação e, acima de tudo, autenticidade. Muito prazer, eu sou a Babi Bono, jornalista, consultora de cultura, inovação e comunicação, especialista em iniciativas de impacto, educação e entretenimento. Já que a gente está nessa conversa aqui, por que não, cria do Morro São João, zona norte do Rio de Janeiro. Hoje, para essa boniteza de conversa, eu estou com os mais lindos. Rafaela Pinar, que é pesquisadora decolonial de visualidades, curadora, diretora criativa e stylist, fundadora do Cool Hunter Favela, escritório de pesquisa etnográfica que busca localizar e decodificar tendências e movimentos populares. Deivão do Corte, o cara que faz a cabeça da galera, literalmente, e é barbeiro na Pavuna e um dos pioneiros na produção de conteúdo sobre barbearia moderna. Sua especialidade é a técnica do fado, ele vai contar aqui o que isso significa. E estamos aqui com a minha musa inspiradora, Josi Ramos, que colore a internet as nossas vidas, é stylist, cidadã do mundo, comunicadora, creator, nossa, um monte de coisa que não cabe mais aqui, mas ela é uma das principais referências quando a gente está falando de moda hoje em dia e está estampando aí, já estampou a capa das principais revistas do país e trabalha com as marcas mais cobiçadas também. Gente, eu literalmente não tenho roupa para este encontro, eu devia ter pedido uma consultoria antes. Estou aqui com o meu casaquinho da Favela Hype, que eu adoro. Eu só posso dizer muito bem-vindos por estarem aqui, bem-vindos e bem-vindos. Sintam-se em casa. Obrigada. Obrigado. A gente tem uma dinâmica sempre que a gente começa aqui, já que a gente está falando de futuro, de profissão, etc. Queria que vocês se apresentassem, mas como se vocês estivessem contando para a mãe de vocês o que vocês fazem. Como é que explica o que vocês fazem? Conta para a família aí. Quem começa? Deivão? Deixa as damas As escolher. damas? Primeiras damas, né? Vai você, amiga. Josi. Ai. Quem é a Josi? Vamos lá. Uma das coisas, né? Porque também explicar tudo, a gente vai ficar um tempinho aqui. Mas vamos lá. Vamos para a parte de criadora de conteúdo, que foi uma coisa que foi difícil lá em 2015 explicar para os meus pais que eu começaria a gravar vídeos, tirar umas fotos e postar na internet. Como criadora de conteúdo, eu também sou filmmaker, diretora de arte, modelo, roteirista, e eu faço alguns vídeos e algumas fotos onde eu tento comunicar a moda colorida de uma forma descomplicada e ensinar as pessoas a amar, a se amar do jeito que elas são, independente do que está sendo ditado que é o melhor, que é o mais bonito, que é o mais perfeito. Eu tento sempre mostrar que do jeito que você é, de acordo com aquilo que você gosta, tá tudo bem. Vamos explorar isso e vamos ser fashion do nosso jeito. E eu acho que é isso, assim. Difícil explicar como se fosse explicar pra mãe. Porque minha mãe é muito antenada. Então, minha mãe tem Twitter. Então, assim, se for pra minha mãe, se eu falar que é dona de conteúdo, ela vai saber o que eu faço. Adorei. Nossa, gente. Explicar pra minha mãe, né, o que eu faço, né,
é super complicado, mas ela entende o meu trabalho quando eu falo para ela assim, eu falo, mãe, eu tô remontando outros imaginários, assim, imaginários que estão dentro da nossa família. Então, desde... eu sou criada em Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro, né? Um lugar que ele só existe por conta de Bangu, né? Que é uma potência dentro da indústria, né? Da moda, assim, de ser o primeiro desfile de moda, o primeiro negro, né? Dentro de um campo de futebol ali com Bangu. Então tem toda uma historicidade ali. Minha mãe é uma mulher que vem de Belford Roxo, da Baixada Fluminense, e que gosta muito de se vestir, gosta muito de moda. Então, acho que é a primeira pessoa, o meu primeiro contato de estilo é ela. Então, quando ela olha para o meu trabalho, eu falo, o meu trabalho ele tem um pouco de pegar a nossa história, envelopar elas de uma maneira mais interessante e a gente começar a contar, a partir da nossa história, da nossa vivência, de uma cultura que está dentro de um pertencimento de casa, para abrir outras coisas e remontar a vida de outras pessoas, né? Dentro disso, a gente vai vestindo alguns artistas para barganhar esse lugar também de posicionamento, né? Esses dias eu estava conversando com a minha equipe e a gente estava falando isso, né? Desse desespero que às vezes o entretenimento e o artístico não entende, né, o que a gente está fazendo enquanto preparação de cultura, né? Tipo, o que o Deivão tá fazendo. Às vezes o cara tá lá, tipo, um artista com milhões de views, e como ele pode ser uma pessoa de pensar no que ele está vivendo hoje, atualmente, como ele pode acelerar enquanto potência os trabalhos estéticos que têm acontecido hoje dentro das periferias do Rio de Janeiro, e não rola. Então, hoje, assim, mamãe, eu sou a pessoa, o calo no sapato, né? Para falar, gente, olha, a gente precisa acelerar essas movimentações, né? Bem bonita, né? A capa de revista, com uma imagem bonita, não saturada, não essa criança sem camisa, com o nariz escorrendo, porque já não é mais isso. Não é essa criança correndo, não é um lugar de uma imagem filantrópica, né? É um lugar de uma imagem, assim, áurea, com uma superpotência. Então, assim, quando eu tento explicar para ela o que é o meu trabalho, eu falo assim, eu sou uma grande pedra no sapato de muitas pessoas. Né? Eu adorei, vou botar no post-it essa. Uma grande bio do Instagram. Sou uma grande melhor pedra bio. no sapato. Melhor bio. Eu não quero que vocês já comecem já o podcast com pena de mim. Eu não sei como eu falaria para minha mãe, né? Porque minha conversa com ela é um pouco complicada. Ela tem alguns problemas psicóticos, ela não me entende, né? Hoje, quando eu converso com ela, eu falo, mãe, eu sou conhecido e viajo. Aí ela, tá, entendi. Não tem como explicar muita coisa. Mas eu sou cria de Magé, eu nasci na região serrânica, né, do Rio. Eu sou ali de Raiz da Serra, Magé, Parque Humaitá, mais especificamente, é uma comunidade lá de um complexo de Imbariê, ali já chegando ali em Piabetá. Eu conheci a barbearia muito novo, com 13 anos de idade. Um relacionamento assim, difícil, e a barbearia sempre foi um lugar onde eu conseguia ter uma paz, uma tranquilidade, onde eu ficava bem. E ali eu fui pegando gosto, né, pela mudança, a alegria ali na hora que acontecia aquela mudança. Eu fui admirando, fui aprendendo a admirar a beleza masculina também, porque da onde a gente vem, eu era muito novo, eu entrava em conflito comigo mesmo, será que eu sou hétero, será que eu não sou? Porque a gente vem de um ambiente onde você vê beleza no próximo é assédio, você você tem um pensamento diferente. Então, foi difícil para mim entender que o que eu vivi ali era algo único mesmo, sabe? Eu senti prazer em ver mudança nas pessoas, olhar para um cara e falar, caraca, mas esse cara ficou muito bonito. E eu sabia que aquilo dali era só simplesmente admiração, né? Pela beleza. E aí eu comecei a mergulhar, não achei muita informação, vi uma necessidade muito grande de informação na internet. E eu comecei a postar meus primeiros conteúdos lá na internet, no meu canal do YouTube. E por sorte eu me tornei o primeiro barbeiro, né,
que ensinava ali conteúdo educacional, onde eu 100% autodidata. Eu ensinava ali um pouco que eu sabia pra galera. E eu fui o primeiro barbeiro a trazer esse tipo de conteúdo, de corte mais avançado. De início, eu só falava sobre o corte do Já, que é um corte bem característico do Rio de Janeiro, uma comunidade do Jacarezinho, por isso tem o termo corte do Jaca. Na época que eu comecei a admirar o corte do Jaca, sempre achei bonito, a galera sempre vinculava ele ao crime, algo de chacota, já fui chamado de curirim, de cabeça de Lula Molusco, um monte de coisa por ter raspado a cabeça do lado. Mas sempre foi uma parada assim que sempre achei que era da hora. E em cima disso eu consegui fazer meu nome. Aí, através do corte do Jaca, através da favela, através dessa estética, eu consegui ter a oportunidade de abrir um novo leque de conhecimento. Aí foi que eu adquiri mais conhecimento sobre técnicas com corte europeu, técnicas com corte norte-americanos. Fui pegando conhecimento também em ser um roteirista, em poder criar meus conteúdos. Participei de filme, participei de um monte de coisa legal. Não sei se vocês conhecem Emílio Domingos, quero até dar um salve aí pro Emílio. Foi um cara que foi um grande divisor de água na minha vida. Quando eu conheci o Emílio, eu tive conhecimento. Emílio Domingues, ele é um roteirista fora da curva. Ele tem o Batalha do Passinho, Favela Moda e o Deixa na Régua. Não são esses três, né? Uhum. E é um cara que está 100% envolvido com a favela e não só captando imagem, mas também levando conhecimento. Foi um cara que me abriu muito a minha mente para eu ser quem eu sou hoje. Né? Uma forma que ele me ajudou muito foi sobre adquira conhecimento, mas não deixe de ser quem tu é. Isso é muito importante. E hoje sou um cria que sabe o que está fazendo, né? Já começamos bem. Não, quero continuar nessa parte do conhecimento só para a gente deixar todo mundo por dentro. Sim. Você falou do corte do Jaca. Para quem está ouvindo a gente não tem essa estética na cabeça. Como é que a gente faz uma audiodescrição assim? O que é o corte do Jaca? Como é que ele é? O corte do Jaca, ele é um corte... Hoje, o corte do Jaca, ele ganhou 2 tipos, né? Mas quem é barbeiro raiz sabe que o corte do Jaca, ele é um disfarce, um fade, né? Um disfarce de médio para alto. É um corte onde o destaque maior fica da interseção baixa, né? Que dá têmpora. E é onde destaca muito a pele fica bem limpa, o rosto fica bem limpo. Então, ajuda a trazer mais atenção para o rosto. E o que mais deixa ele característico é a coloração preta, né? Que é aquela cor bem forte, bem marcante. Aquela cor, o pé fica bem marcadinho, aquela cor bem preta, uma estética bem marcante. É uma parada assim que até pouco tempo era visto como grosseiro, né? É muito preto, chama muita atenção. Mas hoje tu vê jogador, todo mundo usando. Já que a gente está falando de comportamento, vou perguntar algumas coisas para vocês que passam por isso, assim. Rafa, conta um pouquinho sobre o Cool Hunter Favela, mas também como é que você consegue identificar e decodificar tendências num cenário que está tão saturado de informação nas redes sociais. Sim, então. O Cool Hunter é o meu escritório, né? Crio ele em 2016. Eu fui trabalhar com pesquisa de tendência. Eu trabalhei com WGSN, depois vou fazer um trabalho com a Pétris Paris, quando tá no Vidigal, com a Isa Deson. E daí eu caio por uma grande amiga, que é Carol Delgado, que é uma super antropóloga. E aí eu começo um processo autodidata ali, né? Hoje, eu acho que a gente fala do processo de imagem saturada na internet, mas eu acho que é até uma primeira página, né? Eu acho que, assim, olhando etnograficamente, a gente tem uma parcela de produção imagética que ela circula muito dentro de uma localidade, uma característica e um recorte de cidade, né? Às vezes a gente pensa que a cidade ela é extremamente plural e que todas as pessoas estão olhando o que a gente está olhando. E não, né? Hoje a gente tem uma comunicação 25 menos dentro das periferias do Rio de Janeiro que não usa o Instagram, né? Eles se comunicam ou pelo Twitter ou pelo WhatsApp. Então a gente não tem, assim, uma referência, às vezes, que vai catalogar o que eles estão construindo imageticamente. Tem uma coisa muito mais intuitiva, né? Hoje eu sou apaixonada por barbearia e eu acho que a barbearia tem um papel intuitivo, né?
um papel assim desesperador de você pertencer a um lugar e de você criar uma imagem, Sim. né? Você cria uma imagem dentro da barbearia para você ser. Então, você tá ali, às vezes, na fila da barbearia, 6, 7 horas, esperando seu corte chegar, você tá construindo uma imagem que é pro baile mais tarde Desse jeito. e que tá dentro de uma localidade. Então, assim, às vezes aquela imagem que está sendo construída, ela não tem uma conexão com as áreas centrais da cidade, ela tem uma coisa muito na localidade ali dela, né? Então, eu não sei se eu estou respondendo o que você me perguntou. Eu tenho dislexia e TDAH. Então, assim, Tamo junto. a mente da princesa, ela fica assim, né? Eu começo uma coisa e daqui a pouco a coisa sai da minha cabeça. Mas é Lincoln. por aí, a gente estava falando muito de identificar esses códigos. Isso. Mesmo, né? Como é que o seu trabalho acaba fazendo isso? E aí o meu trabalho, ele tem um papel assim, por exemplo, eu levei o meu sobrinho, né? Aí ele fez um reflexo alinhado, a gente ganhou um ingresso para o show do Gilberto Gil. E aí, no final do show, ele amou o show. Ele é um menino de Nova Iguaçu. Ele falou, tia, amei o show. Dormi, quem é o Gil? Eu falei, aí eu fui explicando para ele quem era o Gil. No final do show, ele falou assim, agora você vai comigo no show do Oruan. Aí eu falei, boa. Aí mostrei. Aí eu falei, esse é o Oruan, né, meu filho? Aí ele é. Você gosta das tranças dele, né? Aí eu falei, mas antes do Oruan veio o Fela Kuti, que vem do Fela Kuti, veio o Stevie Wonder, vem o Titio Gil e vem o Oruan. Você viu como eles podem ser parecidos e como a estética deles soam igual, assim, Sim. o cabelo. Sim. Então, o papel do Hunter, né, e o papel do Hunter Favela, ele é um papel de tirar, às vezes, essa sombra que nos distancia e que está muito mais perto, né? Então, essa coisa da saturação imagética, eu acho que ela tem uma repetição ancestral, né? Que você fala assim, olha, tem Oruan, tem o Stevie Wonder, tem o Gilberto Gil. Então, o papel do Hunter é muito esse, né? Um papel educacional que, às vezes, ele tá tanto para adulto quanto para criança, Sim. né? Ali no meu projeto de pesquisa. Demais. Josi, te acompanho já tem uns anos. Fico super feliz de ver aí tudo que você está fazendo. Você tem essa pegada de quase que uma missão, assim, de promover autoestima e empoderamento para a galera. Você levou isso muito para tudo que você faz, os conteúdos que você gera. Além de tudo, modelo, influenciadora. Como é que você vai equilibrando a questão da pressão também dos algoritmos, a questão dos filtros nessa sua vida de criadora, aliada a essa missão que você tem em relação à moda? Olha, uma coisa que eu sempre prezei, assim, é a verdade. A verdade e a minha autenticidade. Porque eu acho que nesse meio é tudo muito, assim, né? Na internet. As coisas, elas vão se repetindo e as pessoas, elas vão tentando sempre seguir um padrão. Até mesmo aquelas que falam, não, temos que quebrar os padrões. E, no final das contas, as mesmas pessoas, os mesmos tipos de pessoas estão frequentando os mesmos lugares. E é muito fácil você seguir isso, porque a fórmula do que está dando certo é visível. Você olha ali e você fala, nossa, fulano fez isso e deu certo. Outra pessoa fez a mesma coisa, igualzinho, e deu certo. E aí, eu nunca gostei. É o famoso você não é todo mundo, assim. Eu nunca quis ser mais uma no meio da multidão. E eu nunca quis seguir apenas uma regrinha do que pode dar certo. Então, eu sou muito fiel àquilo que eu realmente gosto. Eu faço um conteúdo que eu gostaria de assistir. Eu falo de coisas que eu realmente gosto. Então, e eu passo isso, porque muita gente pergunta, eu quero ser influenciador, quero ser criador, o que eu faço? Cara, primeiro você tem que encontrar o que você quer falar, acreditar no que você quer falar e ser verdadeiro diante disso. Porque as pessoas, elas tem muita gente falando muita coisa na internet, sabe? E aí você vê que tá todo mundo falando. Tem uma frase que eu falo muito, que é o que é a tendência sem a essência. Porque não adianta você estar lá e você estar só seguindo, fazendo uma dancinha, mas ser vazio. E eu acho que é uma responsabilidade muito grande quando você tem muita gente te acompanhando, porque as pessoas, elas se inspiram. E eu não consigo ser uma pessoa
ser mais uma, ser vazia e só ser um rostinho bonito na internet, sabe? Porque aquela pessoa ela dedicou o tempo dela para poder me assistir. Eu tenho que passar algo mais. Eu tenho que inspirar para além do look, sabe? Eu vim de Rocha Miranda. Nossa, cria ali da Barreirinha em Rocha Miranda. Então, assim, a minha vida hoje, ontem mesmo eu estava comentando com a minha irmã, eu falei, cara, eu preciso trazer mais alguns conteúdos mais das minhas raízes, porque hoje as pessoas chegam, olham, ai, que look bonito e tudo mais. Nossa, olha só, ela viajou o mundo, que interessante. Mas as pessoas não é todo mundo que sabe o que eu passei, como que foi a trajetória para chegar nesse lugar, de conseguir alcançar esses espaços, de conseguir levar a vida que eu levo hoje. Então, eu acho que sempre voltar à minha verdade, saber quem eu sou, saber para onde eu quero chegar e saber com quem que eu quero me comunicar, porque eu quero me comunicar com pessoas que querem se inspirar e querem crescer. Eu falo muito sobre você tem que estudar. Estava viajando, estudei fora. E eu falo, cara, quando era criança eu falava para minha família, eu vou viajar o mundo. E eu, pobre, não tinha ninguém, não sei da onde de eu viajar o mundo, mas assim... Não, mas assim, eu falava isso e eu consegui. Mas eu consegui porque eu estudei. Eu fui sempre procurando ser muito boa naquilo que eu fazia. Se eu vou ser uma criadora de conteúdo, eu vou saber, minha qualidade de imagem vai ser ótima. Porque quando a gente é pobre, a gente não tem uma equipe para... vai ser o filmmaker, o fotógrafo. Não, a gente tem que aprender tudo. Então, eu sempre procurei me profissionalizar em tudo que eu gostaria de fazer. E eu acho que é isso. Eu sempre entendi que eu queria ser muito mais do que um rostinho na internet. Então, seguindo essa verdade, sabe? Não é a dancinha que eu vou ficar fazendo. Não vou ficar fazendo a dancinha. Não vou ficar fazendo toda a trend que tá bombando, porque essa não sou eu. E eu confio muito nesse meu processo, sabe? Sei que às vezes é bem mais lento, porque você tem ali as fórmulas, né? Mas eu decidi que não seguir essas fórmulas é muito melhor. E a forma como eu me comunico com a minha audiência é muito mais verdadeira. E é isso, assim. Eu play. Que a gente estava falando exatamente assim, o que é a tendência que está sendo, talvez, assim, o que vocês enxergam, principalmente da Ivona, na barbearia, assim, o que está sendo influenciado pela necessidade, talvez, de se encaixar num determinado padrão, e aí a rede social está ditando muito isso, ou você acha que existe um movimento bem genuíno e autêntico do que está sendo dito aí como uma tendência na barbearia? Ou a gente ainda está absorvendo, que nem a Rafa também estava falando, né? Parecer ser, ou querer ser igual a outra pessoa. Não, sim, tem... Lógico que tem o loucão, né? Que quando a gente fala, isso aqui foi a gente que fez, ele não aceita. E português bem claro, tem gente que quer tomar o que é nosso mesmo. Mas eu vejo, vou dar exemplos como MC Pose do Rodo, os trap que a gente tem hoje, né? Eles têm uma influência muito grande nessa propagação dos cortes mais, principalmente do Rio de Janeiro, esses mais periféricos. Então hoje a gente vê o low fade, falando tecnicamente, é um disfarce longo, só que a gente não faz uma pegada que é feita em todo o Brasil. Aqui a gente faz o low fade, só que é chamado de curtinho. É um degradê que tecnicamente ele é menor, ele é mais difícil de ser feito, ele é mais complicado. E hoje você abre o TikTok, todo TikTok tem esse corte. Só que eles já colocaram a franja, aí tem um outro que já passa a máquina 3, a máquina 2. Eu acho da hora quando o cara fala mesmo que o corte é de cria e tal, mas quando ele quer dizer que é algo que, não sei quem meu já fazia há um tempo atrás, é mentira. É algo que é muito nosso mesmo. Eu já aconteceu comigo já de eu separado, né, com os amigos de bicicleta, separado no rolê, e aí naquela revista, né, tirar o boné de todo mundo. E eu sou do Maitá, mas Magé é pequeno, assim, que todo mundo se conhece, né? Então, a galera de classe alta, classe média, todo mundo é amigo de todo mundo. Lá é um lugar que tem muito disso. Então, tu mora onde? Moro em Fragoso, moro em Piabetá, e aí tirou o boné de todo mundo. Aí, quando eu vi meu cabelo, esse cabelinho na régua aí, tu mora onde? Eu falei, no Maitá. Aí, revista ele de novo. Então, a gente passou por isso, tá ligado? Pra parada virar moda hoje. Então, a gente aceita que virou moda. Eu, particularmente, fico feliz de ver que tá todo mundo usando. É algo que eu curto da hora. Mas se eu ver alguém falando que já fazia antes, anos atrás já era assim, não sei o quê, aí eu entro num diálogo mesmo de militar mesmo. Falo, não, você tá errado, não tá... Isso aí é nosso, pô, é nosso. Pode usar, mas é nosso. Então, a gente passou muita coisa por causa de um corte de cabelo e passa até hoje, pô.
Cara, o alinhado ainda sofre mais. Muito. A pigmentação já está aceita, o low fade já está sendo aceito, mas o alinhado até hoje ainda passa o que esses outros 2 cortes passaram. O que tá fazendo na cabeça da galera hoje? Os 3 que eu falei aqui. É. O corte do jaco alinhado e o low fade, e o curtinho. Que é o corte. E aí os caras virou algo assim que eu posso botar uma aspa, assim, que ficou até normal. A Pinar deve ter ouvido isso já. Esse ficou na régua. Hoje é certo de eu ser parado. Tipo, se o corte ficar. É piada já de barbearia, sabe? Pô, que isso, Deivão? Ficou muito na régua. Esse é certo de eu ser travado hoje na pista. Tipo, a galera já sabe. Se o cabelo tiver muito na régua, muito de cria, a dura é certa, filho. É mão na parede, vambora. Mas é algo que tá sendo quebrado porque eu fico feliz. Porque tá todo mundo usando, então daqui a pouco a gente vai ter que jogar o menor da franjinha na parede também. Ou então daqui a pouco a gente vai ter direito de falar, ó, pô, eu tô indo, ele não, o corte dele é o mesmo. Então tá todo mundo usando algo que era bem nosso e marginalizado, infelizmente. Mas o bom dessa propagação é que essa marginalização tá sendo quebrada. Boa. Devan falou que tá na cabeça da galera. E vocês, o que tá no corpo? O que tá no estilo, no comportamento? O que tá bombando? E Rafa, você prefere que eu chame de Rafa ou de Pinar? Não Pode perguntei. ser os dois, Você assim. escolhe. Pode ser Rafa, pode ser Pinar. Tá bom. Olha, é complicado, né? Porque foi o que a Rafa falou antes, né? A gente tem essa saturação das trends do TikTok, né? Da Hailey Bieber, que tá tudo que ela bota é a nova tendência, mas quando a gente vai lá atrás, a gente tá numa volta, né? Sim. Muito. Num túnel do tempo, assim, bem grande. Foi o que você falou no início, assim, as coisas que a gente criticava, falava, ai, feio, cá fora, brega. Tá tudo voltando. Então, acho que o que tá hoje tá uma grande mistura. Anos 90, na veia. É, uma grande mistura. Pagode que o diga. Sim. Eu tô sentindo muita saudade. Assim, não é uma tendência nova, né? Mas é o Galê, Adidas, né? Sim, né? samba. Né? Eu comprei um Adidas samba, Assim, gente. Gente, É. eu tava em Paris, eu entrei na loja, eu juro, eram 7 mulheres. E as 7 estavam experimentando o samba branco. Aí eu falei, eu tô sendo essa pessoa É que eu muito também tô doido, aqui né? pra vou garantir seguir a o trend. meu. Não, e eu sempre assim. Agora, tem uma estilista que eu amo, ela é londrina, que é aquela Wales Borne, né? Eu adoro. Que ela fez uma parceria com a Adidas e que era uma chuteira, assim. Uma chuteira com... Tinha tipo um tricô, a ponta, na linguetinha, assim, da chuteira. E foi um bombom, né? Uma chuteira É prata. linda, a prata, Que sim. vendeu, assim, Sim. loucamente. É uma parceria. Eu procurei, inclusive, não achei. Você acha que as marcas estão mais atentas a esse comportamento das ruas, das periferias? Ah, Sim, sempre. com Pra certeza. poder criar Sempre. um novo lugar de conversa até com as comunidades, Sempre. assim, a partir do estilo? E eu acho que o esporte é uma coisa que lhe une, assim. Eu acho que toda a nossa problemática mundial, né? Guerra, conflitos sociais, muitas tensões raciais, eu acho que elas se acalma e se acalanta através do esporte. Então, acho que o esporte é uma coisa que permanece muito forte, né? Acho que essa coisa, a camisa de futebol, do Sim. namorado, né? É uma a coisa assim que eu falo, chuteira. né? É muito esse lugar, assim, que você fica muito tranquila, né? Por exemplo, o jogo do Flamengo hoje é um ritual no Rio de Janeiro. Né? Qualquer jogo, para, tipo, a Zona Oeste, assim, para. Norte E também. aí, quando você, né, pensa, é todo um movimento, assim, financeiro que tem acontecido, é todo um movimento comportamental de várias tensões. Eu acho que várias tensões a gente salva no bar, né? Sim. A gente resolve ali. E é muito legal com você bom andar na jogo. rua, você vai no mercado, é assim, todo mundo tá com a camisa do Flamengo no dia Eu do não jogo. podia nem falar Ei. isso, que eu não tô patrocinada, né? Mas a Adidas está fazendo. A Adidas, esse quando pegou o movimento, né? Flamengo, né? Quando vai. Você mudou a cara. A camisa rosa, né? Do Flamengo, Sim, enfim, sim. muitas coisas. Você ia falar, amigo? Não, tipo, eu ia dar até um gancho, esse lance de movimentar mesmo. Eu mesmo tava vendo
esses dias um tênis para me poder usar para combinar com a minha camisa de time. Sempre que eu for do Flamengo, sempre que eu tiver um jogo, eu tava vendo um tênis ali de frente para mim. Não, isso aqui vai combinar com a camisa do Mengão. Eu vejo que, pelo menos no meu rolê, né? Eu sou da ilha, hoje eu moro na Ilha do Governador. A gente fala até a Pavuna foi um tempo atrás. Hoje eu moro na Ilha do Governador, tem a barbearia lá na ilha. E o rolê da ilha, ele é muito streetwear, né? Lá na ilha você vê muito grafite, o streetwear ele é muito forte lá na ilha. Então a gente tem muito uma pegada do vintage, né? Uma parada ali de usar uma pochete mais antiga e tal. E dar uma misturada ali com a camisa mais larga, um oversize, um bermudão, um tênis com a meia na canela. Eu vejo que o streetwear, no meu rolê, ele é muito forte mesmo. A galera se veste muito no street. E a Babi, você comentou assim, se a gente acha que as marcas agora elas estão olhando. Na verdade, elas sempre olharam. Rolou muita apropriação por muito tempo, mas é porque agora a gente está conseguindo ter voz, né? A galera da favela está conseguindo falar assim, opa, isso daqui é nosso. Tem voz. E as pessoas estão parando e falando, estão escutando mais, sabe? Porque, na verdade, as marcas sempre olharam para as ruas. Sempre olharam. Mas num processo menos co-criativo, sim, né? muito de pegar e isso aqui é meu. Endereçar sozinho. Hoje em dia você não pode falar. Você fala, isso é nosso, a gente criou. Porque a gente vai falar, não foi não, vai ter quem aponte e fale. Então, assim, de fato, continua olhando, só que agora a gente tem mais voz para poder falar. Vocês veem como uma era das collabs, assim? Até porque eu vejo uma integração também de comunidades, né? Que nem Devon estava falando, assim, tem uma galera do street, aí tem a galera do hip hop, do trap, tem a galera do funk, Sim. Tem a galera do esporte, aí vem a coisa do Brasil Core, né? Na Copa do Mundo. Acabou que foram as periferias, as favelas que acabaram colocando a camisa de volta para jogo no momento como a gente estava vivendo, de um jeito que fez sentido e que todo mundo quis voltar a usar. Vocês acham que é uma era da colaboração na moda, assim? Eu acho que mais do que a era da colaboração, eu acho que hoje a gente tem profissionais periféricos dentro do mercado, dentro da indústria. Eu acho que isso muda muito, né? Porque eu estava falando com o Deivão mais cedo no corredor, a gente estava falando sobre o MPB, sobre várias articulações sociais, né, ideológicas. Eu acho que hoje, dentro da cultura do país, a gente tem isso, né? A gente tem sentido a música que sempre andou com a moda, mas assim, o movimento de trap, de grime, enfim, o movimento de rua, você vê as stylists perto da galera que tá fazendo música. Você vê as produtoras de moda, hoje produtoras de moda, namora com a galera que tá fazendo rap, namora com barbeiro. Então, eu acho que isso, né, as marcas começaram a entender. E é a gente que está dentro do mercado, né? Eu sou stylist, diretora criativa, e estou dentro do mercado também, né? Dentro da indústria trabalhando. Hoje você vê ali, tipo, esse movimento. Se eu não me vejo, eu não vou comprar, né? Então, tem muito esse lugar de quem está dentro do mercado ser esse formador de opinião, falando, opa, ok, aqui não vai rolar, isso não vai fazer. Tipo, às vezes eu recebo campanha de marcas que a gente fala, ó, isso aqui a gente não pode usar se a gente não tiver, de fato, uma pessoa aqui, né? Eu fiz as 4 últimas campanhas da Farm e foi uma empresa que por muito tempo errou e hoje tem uma equipe ali, um estudo, um workshop criativo para pensar como que a gente vai se posicionar, como que essa campanha vai ser feita. Então, hoje você tem uma manobra do mercado ali, com uma consciência, lógico que não deixando de ser capitalista, mas entendendo que essa engrenagem precisa ser mudada. Né? Isso. Queria trazer uma curiosidade aqui para a gente conversar em cima dela, tá? Eu tenho umas colinhas aqui que eu vou usando ao longo da nossa conversa. Tem um estudo de 2021 do Centro de Pesquisa de Gênero e Sexualidade de uma universidade de Londres, que mostrou que 90% das mulheres dizem usar filtros para clarear os dentes, mexer no nariz, aparentar menos peso, por aí vai. E também 90% diz sentir pressão para parecer mais atraente. Não é à toa que a gente está vendo aí a quantidade, né, recordes de plástica em meninas e jovens, em crianças e por aí vai. E tem uma outra pesquisa também da organização Consumer Reports, uma organização americana, que mostra que 59% das pessoas que sabem e reconhecem filtros de beleza acham que eles são também muito perturbadores. Eu queria entender com vocês que trabalham com moda, né? A Rafa, por exemplo.
O que a gente pode dizer sobre essa aesthetic das novas gerações pelos filtros que estão se popularizando tanto na internet, assim? Tô falando de gente que usa filtro para poder parecer mesmo diferente. Afinal, o nariz, mexer no rosto, tirar mancha, parecer mais magra. Como é que você percebe isso, assim? Então, eu acho que é um lugar. Eu queria até que Josi depois viesse comigo, né? Nesse lugar. Porque eu acho que é uma linha, assim, muito delicada, Sim. né? Muito delicada. Porque eu falando enquanto uma mulher transexual, né? Eu sou uma travesti, não gosto nem de me colocar como uma mulher transexual, eu sou uma travesti. E, às vezes, pra gente, o movimento estético, ele é muito mais longo, o processo. Um processo de foliculite, um processo de ter que aparecer para você vender alguma coisa. Então, às vezes, o filtro, ele vem a favor, né? De você Boa. ter uma necessidade de levantar e ir pra luta, né? Porque você precisa ter uma presença ali na internet. E aí tem esse lugar da onde que a gente dosa isso, né? Da onde que Saber o limite, né? que lugar, que classe social é essa que tá tendo essa problemática, Sim. Eu né? acho Porque que vem muito vem isso. muito desse lugar. Hoje às vezes tem dia que eu não quero falar, eu uso meu filtrinho ali preto e branco, sem distorcer nada. Mas assim, a cara fica bonita, né? Fica Aquela uma pelezinha pitulinha, assim. que não precisa passar uma base muito cara para estar ali, mas preciso daquele recurso para trabalhar, para viver, né? Autoestima de milhões. Pra Que às trazer. vezes ela não tá nem nesse, não tá não. né, nesse lugar mesmo de você mascarar uma coisa que você precisa ir. Aham. Então, eu sempre fico nesse lugar, assim, eu falo, ai meu Muito bom. Deus, até que ponto, né? Porque aí a gente começa a falar da onde que é a pesquisa, né? Isso. Que lugar é esse? Né? Que região é essa? Porque às vezes na favela, eu fico assim, eu fico rindo. A favela, ela não tem esse lugar preconceituoso, né? Às vezes étnico e racial. Ela tem muito assim, se você é a pretona de pele escura e a favela ditou que ela é a bonita, acabou. É isso. Ela vai ser a bonita. Não tem essa, né? Lógico que tem ali algumas métricas mais profundas que aí a gente teria que abrir mais, falar muito mais. Mas é muito esse lugar, né? Do que é feio, né? Do que é bonito, como é que você levanta. Eu, às vezes, eu apareço sem filtro, assim, para poder também sair desse lugar de, tipo assim, eu vou aparecer com a cara limpa, né? Meu namorado tá aqui. E, às vezes, eu acordo assim, pá, É isso. sem nada. Mas aí, para descer, para viver a vida, ele fala assim para mim, mas você só vai descer para trabalhar depois que eu passo uma basezinha ali, um batonzinho para poder ir viver. Mas tem muito esse lugar, né? Da onde que tá, né? Você pode falar melhor, Sim. amiga, do Não, que... exatamente isso, essas pesquisas, assim, é porque quem são as pessoas que estão realmente ditando essa questão dos filtros, assim, porque, pelo menos eu, o tipo de pessoas que eu consumo são pessoas que, a gente coloca um filtro, por exemplo, eu sempre falo, chega essa época do ano, aquela pessoa ali que a gente zoa, né, de afrobege, sabe? Que tem aquela tonalidade de pele mais clara. Eu começo a usar filtro porque eu preciso pegar uma praia, um sol, não tô bronzeada. E aí, quando eu começo a usar muito filtro... Mas você quase não usa filtro, Não, né? Você não usa raramente. nunca. Pouco. Aí quando eu uso, eu fico assim... "Ih, gente, ó, aqui um story sem filtro, tá bom? Tá tudo bem por aqui." Não, e a pele maravilhosa, né, gente? Então, assim, eu acho que como uma comunicadora na internet, eu peso essa responsabilidade. Mas eu tenho um ciclo de amizade, de pessoas que estão trabalhando na internet, que a gente tem essa consciência, assim, foi o que você Sim. falou. De vez em quando aparece, com a cara limpa e tudo mais. E pra trazer essa questão de que tá tudo bem, a gente se ama, a gente é real, mas o filtro, ele pode ser... aquilo... Ele pode ser bom ali, Os momentos. mas é porque tem
influenciadores e influenciadores, né? Tem pessoas que realmente é aquela coisa da distorção, E eu nariz acho que o fino. TikTok veio pra mudar isso, É. né? O TikTok, eu acho que Pra ele é essa muito vida mais mais. real. As Ele é pessoas mais popular. bota o assim. celular, começa a gravar, pronto, um TikTok Acabou, falando uma coisa né? engraçada, É. viralizou, sabe? Então É eu mais acho que sobre hoje... o conteúdo do que sobre a estética. Isso, né? e eu É. acho que hoje a gente tem os dois tipos de pessoas. A gente tem sim, ainda tem muita gente que, nossa, é muito filtro, é muito Photoshop, mas a gente também tem muitas pessoas muito reais que estão ali alcançando uma boa galera. Então, acho que a gente hoje está conseguindo ter essa dosagem, assim, pelo menos a movimentação que eu vejo aqui, né, no Brasil, né? E eu acho que tem no mercado, ao contrário, essa coisa da distorção imagética, né? Hoje você vê a GK retirando as plásticas, né? Sim. Você vê, enfim... Se tem exemplos ali de pessoas... Hoje, falando de criadores negros, né? Quase nenhum usa filtro, né? Quase nenhum. E quando você vai pro TikTok dessa galera, também é sempre assim, num lugar muito mais, assim, cultural, né? Isso. Tipo, eu vi vocês lá no Coisa da Beyoncé, a galera, eu falei, gente, que incrível, assim. E é todo mundo ali muito mais no swing, né? Do que a gente entrega enquanto dança, corporidade, do que uma coisa ali pasteurizada na face, né? Então, acho que hoje tem um movimento também dentro da indústria de beleza estética que vem uma contramão a esse lugar do filtro, né? Esse lugar da boca, da pigmentação de lábio, enfim, tem caído. O povo tá tirando agora as placas do dente, sabe? O povo não quer mais. Então, assim, né? O negócio de um movimento que vai e volta. E sabe, que tem mudado, né? Tem. Muito. Eu E tenho é uma muito essa amiga que questão da vai e sofreu volta. para tirar o silicone. Ela tentou 3 anos, um médico que aceitasse operar e tirar. Ela falou, não me vejo mais nesse corpo, não me vejo mais assim, não acho que faz mais sentido e quis ficar sem. Sim. E foi um processo até conseguir que alguém aceitasse que ela queria só ser natural, não queria Tirar. mais estar com silicone. Não, e é né? interessante que você falou da GK, hoje a gente também tem a VTube, né? Que tá sendo tem pessoas grandes que estão tendo que tem um público ali De massa, de né? massa que tá caindo em si. Então acho que a gente tá caminhando para um lugar onde essa questão da naturalidade está sendo um pouco mais prezada agora do que eu acho que, sei lá, 3 anos atrás. Sim. Pegando esse gancho do TikTok, que eu acho que ele acaba, né, circulando também o trabalho de todos vocês, assim. Mas, por exemplo, a busca por moda cristã tem mais de 36 milhões de visualizações no TikTok. Como é que você vê também, assim? Eu acho que as marcas falam um pouco sobre isso, as pessoas falam um pouco sobre isso. Tem uma influência muito forte também, expandindo e aparecendo dentro desse segmento, né? Eu já vi você falar algumas vezes sobre o assunto. Eu acho super interessante. Eu comecei na internet com o look do culto, né? Que todo domingo o culto, Que é super assim, ele popular é hoje a em dia, festa, hashtag. assim, né? E é o momento que você tem pra se arrumar. Sua melhor roupa é no domingo à noite, que você vai pra igreja e bota ali isso aí. E eu comecei muito mostrando como eram os meus looks do culto. E eu, na época, eu fiquei até assim, falei, gente, olha só o que tá bombando, né? As pessoas, cadê? Se eu mostrava meu rosto de domingo, cadê o look do culto? Cadê que você não mostrou o look do culto e tudo mais? E no TikTok, por exemplo, tem uma galera ali... cristã que tá bombando muito. Tem vídeo de Patrícia Ramos, que começou o conteúdo cristão, ele tá crescendo. E eu acho que não só dentro da moda, mas eu acho que é isso. Eu acho que o TikTok, ele traz essa pluralidade, né? Ele dá voz a pessoas, assim... Às vezes eu fico vendo uns vídeos, eu falo, gente, olha só, eu não consumiria esse conteúdo e tá aqui aparecendo pra mim. Então, e aí dentro disso veio a moda cristã, porque as pessoas viram que... essa coisa do culto, as mulheres gostam, né, de se vestir, gostam de pensar e tudo mais. E aí também, veio a moda modesta, aí vai dando as nomenclaturas, né, e tudo mais. Só que assim, eu sou uma pessoa que eu sou mais excêntrica, então assim, hoje em dia os looks que eu uso, eles não são muito considerados a moda modesta, e as pessoas perguntam muito, assim, porque eu sempre assim, preto pra igreja, eu falava, gente, mas ninguém fala nada. Eu não falei, a minha igreja não tem essa, não. Mas, assim, dentro da categoria que você bota na hashtag Moda Cristã, eu não tô muito dentro, não. E é uma delícia, né? Porque, assim, por exemplo, quando você vai na Fé, né? Que é uma novela super importante, né? De uma pesquisa ali de religião.
você vê todo um movimento. Assim, há uns 2 anos atrás, eu tenho uma coisa assim, né? Eu pesquiso, a minha cabeça, ela fica pesquisando as coisas 24/48. O Hunter, né? Aquela coisa, assim. E aí eu assisti no Altas Horas da Vida, tinha um quadro no Altas Horas que era um quadro de um culto, assim. Tinha 3 pessoas da igreja ia cantar. E aí eu falei, gente, na Globo, no Altas Horas. Aí eu fiquei pensando. Aí eu fui nesse lugar, assim, de entender, né? Eu falei, eu quero trazer quais foram as minhas lembranças evangélicas da vida. Aí eu comecei a falar, assembleana. A assembleana, ela tem uma coisa muito com a bolsa e com o pé. A roupa, ela não tem tanto problema com a roupa. Ela tem que estar com o melhor sapato, né? O saião dela. E o pé dela tem que estar assim, torando no melhor sapato. Tipo, o melhor sapato. E aí você começa a entender que é uma galera preta ali, né? Da periferia. Que vai consumindo. A Batistana, ela já é o quê? Sempre ela foi fashion. Porque é uma igreja, né, que as pessoas tinham um poder aquisitivo maior, vários carros na porta da igreja. A igreja é maior, é um outro rolê. E a coisa da calça, então sempre umas calças mais Né, estilosas mais ali. E aí você começa a ver um processo migratório, né? Isso. Hoje a saia jeans longa é o boom da moda. Mas a gata da igreja já usa tava há lá, ó. Há muito tempo. A interferência ali das tendências de todos os cantos, assim. E é um comportamento extremamente branco dentro de uma linguagem de pensamento e uma construção estética. Porque aí você vê um gurizinho que vai lá estudar moda, a professora dele, né, quando eu estava fazendo faculdade, ela nunca me colocava para pensar esse lugar. Só que aí você vê marcas como R. Delay, né, fazendo campanha só para Campo Grande, para as gatas de Campo Grande. Você não estuda esse tipo de comportamento dentro da faculdade, onde você tem um celeiro eleitoral maior do Rio de Janeiro, né, que é a Zona Oeste, um público com poder aquisitivo altíssimo. Então, assim, galera que está ouvindo esse podcast, entenda, você jovenzinha, para abrir sua multimarca, sua coisa, também estuda esse território, né? Porque às vezes a gente quer ficar lá na Chanel, como tem os comportamentos de grandes maisons, assim, a gente tem feito um processo, assim, enriquecedor. A galera tá ganhando muita grana, assim, em outros lugares do Rio, né? Não é só Farm Loja 3, né? Cantão, tem um outro propósito. E aí eu acho que a moda evangélica bebe muito desse lugar. Hoje sempre tem marcas como a Zizane, né? Que tá ali. Você olha a vitrine, Né? Que tá ali. É uma evangélica. Assim. Aquela. A manequim é uma missionária. É uma missionária. Né? Missionária. E aí você tem Elaine Martins se reposicionando toda. Nossa, outra no pessoa. Poder de Deus ali com o cabelo pá, falando na internet. Então, assim. E aí você vê a favela, né? Como é forte. Você vê 30 igrejas, às vezes numa avenida. Sim. Sim. Aí a barbearia. Esse barbeiro tá ali, ouvindo Bruna Carla direto na tua cabeça. Nossa, você sabe? bem na frente da casa dos meus pais, é de noite ali, ó. Sara Beatriz, ali, ele cantando assim, voz alta. Então tem um consumo que às vezes a gente não olha e quem tá estudando comportamento, antropologia, não quer olhar. Sabe? Não quer olhar. E a catequização, amor, tá aí acontecendo. A galera tá ganhando dinheiro e a gente boba em casa. Exatamente. Dicas de milhões pra quem quer trabalhar com moda, hein? Como é que é trabalhar com a paixão de vocês? Em algum momento vocês desligam? Vocês param de pensar em moda ou não? Eu não paro nunca. Assim, eu amo. Eu amo também. Porque às vezes quando você acha que você tá descansando, aí você tá vendo um filme e você tá catando referência. Você tá tendo várias ideias no meio do filme. Então, assim, a gente até tenta desligar. Eu tento, assim, a saúde mental pede, mas é o tempo inteiro catando referências, porque moda, né? Às vezes a gente tem essa limitação de que a moda é o visual ali de uma roupa, de um cabelo, de um sapato. Só que não, você ouvindo uma música. Museu é um lugar que eu me sinto muito inspirada em relação à moda. Então, acho que é o tempo inteiro a gente tá buscando informações e inspirações. Então, eu acho que, assim,
tento desligar. Eu já tava meio que passando, assim, por um rolê eu faço o que eu faço, eu gosto muito de fazer. E tem nem. Foi ontem isso, eu parei pra pensar, assim, tava vendo numa bet, falei, pô, tô fazendo tão pouco, tô fazendo tão pouco. Aí ontem eu parei pra pensar, falei, caramba, velho, é o tanto de coisa que eu faço e eu acho que é pouco, porque a gente gosta tanto do que a gente faz, chega uma hora que você acha que você tá praticamente, pô, dá pra me fazer mais um pouquinho e tal. Mas aí você para pra ver, eu sou um cara que, cara, eu gosto muito de estar pesquisando, olhar meu perfil até ver cabelo colorido, e aí é cabelo mais numa pegada mais clássica, é cabelo. Eu tô o tempo todo tentando fazer algo novo, e aí, mesmo tempo que eu tô assim, eu penso, pô, preciso fazer mais, preciso aprender mais. Aí ontem mesmo eu parei e pensei, falei, caramba, mano, eu sou um cara que faço coisa pra caraca, velho. Você é um artista, Eu né? faço muita coisa e Isso tô é achando que foda tô mesmo. fazendo nada, velho. E a gente vai tendo uma cobrança Eu ia te assim. perguntar exatamente isso. Você é um artista. O que você faz na cabeça dos outros é arte. Né? Hoje eu não eu tenho até não considero, mas hoje eu me considero um artista. Claro Tem que que é. reconhecer, tem que reconhecer. Eu sou. Você é um artista, administra um negócio próprio, né? Sim. Pô, você teve que correr muito Oh, atrás para aprender. Eu queria te perguntar assim, como é que você concilia essas habilidades todas, assim, a criatividade, a parte técnica, que você também correu muito atrás para aprender, e a gestão, porque você é um gestor de um negócio. A tua pergunta já até encaixou mesmo no que eu ia falar. O meu negócio, eu vou dizer que acho que é o mal do artista. Afinal, eu acredito que também faz o trabalho de pesquisadora, vendo ali um artista ali da música e tal, ela vai entender o que eu tô falando. O problema de todo artista é que às vezes ele se garante tanto no dom, no talento, que ele não busca gestão, não busca um conhecimento mais profissional, né? Ele vai sendo autodidata por muito tempo. Então, hoje eu consigo, até devido a esse conhecimento que eu adquiri, eu consigo enxergar que eu sou um artista mesmo. Porque não só na área da beleza, eu faço música, coisa que eu não falo muito, eu tenho já música na pista, eu faço música. Eu já contracenei não só em uma ocasião, em outras. Então, através da beleza e as pessoas que eu fui conhecendo, como eu falei do Emílio, eu fui tendo o conhecimento que meus amigos não teve. Por exemplo, há 10 anos atrás eu vi uma Black Magic na minha frente. Tem amigo meu até hoje lá que não sabe o que é uma Black Magic. E eu já Conta vi. pra quem não sabe o que É uma câmera, né, de uma qualidade profissional, assim, vamos dizer, né? Profissional, né? Black Magic. É uma câmera de qualidade profissional. E aí, quando eu vi aquilo, foi meu primeiro contato com tecnologia alta. Eu fiquei apaixonado, sabe? Aí eu comecei a perguntar ao Emílio, mas para que serve esse botão? E como é que faz para poder eu gravar esse vídeo e ficar legal lá no áudio? Ficar igual parece, não, é porque existe a lapela. Aí o Emílio foi me explicando algumas coisas que eu fui entrando nessa parada e fui aprendendo. Então, já fiz bastante coisa legal assim, cara, nesse meio artístico. Como apresentar programa de beleza, que acabou não indo até por uma questão, acredito que o momento era outro, é que a gente estava falando hoje. Hoje, o que acontece? A internet ela deu uma força para a gente que se a empresa não der o crédito, se a empresa tentar pegar o da gente, a gente consegue ali num comentário ali falar, isso aí é de fulano de tal. Então vem aquele enxurrado de comentário. Então eu fiz um programa para uma empresa, viajei para 10 lugares diferentes do Brasil, isso tem uns 7 anos atrás. Recebi minha parte, graças a Deus não tive problema, meu dinheiro eu recebi, mas no final o programa não foi ao ar porque simplesmente eles falaram que eu não tinha o perfil da empresa, depois de gravar tudo. Foi eu e a Giovana Nadi, não sei se vocês conhecem ela, Giovana Nadi, que trabalha com moda sustentável, né? virou minha amiga até hoje. E ela é uma pessoa que na época também ficou super chateada, porque a gente fez uma entrega muito grande e simplesmente eu não tinha o perfil da empresa depois de terminar. Mas foram coisas que me fez aprender, então hoje eu posso falar que eu consigo contracenar dentro daquilo que vai me passando, eu consigo apresentar um programa e consigo deixar a galera bonita também. A gente está chegando no final, infelizmente. Eu queria Sim. ficar mais umas 3 horas com vocês aqui, mas eu ainda não sou Mano Brown, então a gente vai ter que... Eu queria trazer uma curiosidade para a gente conversar em cima. O último Data Favela de 2022, né? Deixou muito claro que as favelas movimentam mais de 200 bilhões por ano. É grana, hein, Pedro? E os tipos de negócios mais comuns, vejam só, são justamente no ramo da beleza.
10% dos empreendimentos dentro das comunidades estão dentro dessa área, né? Depois vem a parte de comida e por aí vai. Para quem quer trabalhar com beleza hoje, né? O que vocês acham que precisa para se diferenciar nesse mercado? Com tanta gente que já está nesse corre, né? Como é que quem está ouvindo vocês aqui, que quer ser como vocês, ou que quer trabalhar com coisas que vocês trabalham, como é que a pessoa pode se diferenciar no mercado da beleza? Vou ser bem breve. Eu acredito que a gente não pode matar aquilo que a gente tem de melhor, que é a nossa verdade, quem a gente é, o nosso estilo, o que a gente acredita. Você não pode olhar igual foi falado aqui, a gente não pode olhar porque está dando certo e matar a gente. Tem gente que se inspira na gente, né? Às vezes copiar o que está dando certo, tu vai ser só mais um. Então o conselho que eu dou é tente agregar valor naquilo que você já é. Só isso. Sim, e eu acho que isso de você ter a sua verdade e também eu olho muito, puxando aqui pro meu lado, né? Tem muitas áreas fora aquilo que você consegue visualizar. Por exemplo, criadora. Você olha na internet, hoje em dia, um monte de gente quer ser influenciadora. Mas precisa de filmmaker, tem muitas outras áreas que pode se profissionalizar, agenciamento, advogados que saibam ler contratos de influenciadores, sabe? Então, acho que tem, além da tela, existe todo um caminho. E não ficar preso ao visual da tela, sabe? A profissão ali. Tem essa profissão, tá? Mas por trás dela tem muitas coisas que podem ser feitas e que ainda tem uma certa carência de gente profissional que saibam. Então, eu acho que com a sua verdade, mas tentar ir para o além da tela, ir para o além do feed do Instagram, quais são as profissões que movimentam, sabe? Porque eu acho que tem muitas áreas aí que estão precisando de profissionais e que as pessoas não olham para essas áreas. E às vezes as pessoas tentam muito. Não, você é influenciadora. E a pessoa, às vezes, não tem um carisma, não tem uma coisa por trás. Então, eu acho que é muito importante você saber aquilo que você pode fazer dentro de tantas possibilidades, muito além daquilo que a gente consegue visualizar ali no dia a dia. Então, eu hoje, né, dentro do escritório, a gente tem o Criar. O Criar é um projeto criado por mim, que atende profissionais periféricos, né, que estão ali ao redor. Hoje a gente funciona com a Casa Criativa de Rafaela Pinar, que é a minha casa, onde a gente tem um curso de gestão, assim, de gestão criativa para a rede social. Então, ali você aprende, né? Assim, a minha trajetória enquanto profissional foi muito ter aliados. Então, eu sempre olhei para coisas que eu queria e que eu achava que era incrível, que era bonita. E aí os fotógrafos foi chegando, as produtoras de moda, assim, são amigas de ano, a equipe foi crescendo. E então, eu acho que, assim, uma dica é sempre a gente olhar mesmo para o muito alto, para o muito belo. Tipo, eu quero chegar naquele lugar. Se tu não chegar lá, você vai, pelo menos na metade, e você vai começar a ter um diferencial ali, né? Não ficar nessa busca da visualização e do view. Hoje, eu sou uma pesquisadora / influenciadora que tem uma visualização ilusória, né? Para pessoas que têm 300 mil. Eu tenho 17 mil seguidores hoje. Eu tenho uma empresa, que a gente está indo para a segunda empresa. Hoje a gente está numa casa, está num processo de compra de um outro lugar. Então, eu gosto muito de uma frase do Birdman, que é a popularidade ela é a prima pobre do prestígio. Então, acho que assim, você ter uma construção de prestígio e você saber qual é o seu negócio, ele vai além das fronteiras do visual, né? Ele ultrapassa esse lugar. Então, hoje, é muito esse lugar, assim, tipo, a galera estudar é muito necessário. Exato. Né? Muito necessário. E, às vezes, a gente quer para o caminho mais fácil. A gente quer ir para a boca de cena, enquanto você precisa estar na coxia ali, fazendo o negócio acontecer. E nem sempre o mais fácil ele vai ser o mais duradouro, né? Porque ele pode funcionar por um momento, mas e depois? O que você tem para agregar? Entendeu? E eu ia até te perguntar. E, Preta, pegando um gancho do que você está falando,
Eu tenho 10 anos trabalhando. 10 anos tem meu canal do YouTube. Eu vivi fases da minha vida de views e curtidas 3, 4, 5 vezes maiores do que o momento atual que eu tô hoje. Mas devido ao conhecimento que eu busquei e à postura profissional que eu tive, hoje eu tô longe de viver o auge que eu já vi um dia de curtida e número de views. Só que hoje eu posso dizer que está sendo literalmente um dos melhores anos da minha vida, financeiramente mesmo falando. Porque o conhecimento, ele fez eu ter novas parcerias. Para ver, hoje eu tô aqui, podcast, pela Band, tem um monte de coisa acontecendo. E você vê que eu não tô naquele auge que eu já vivi um dia. Eu já vivi um tempo de eu falar assim, que isso, eu tô aqui com 1 milhão de visualizações, fulano de tal com X, tem a vida melhor do que a minha. Eu não consegui entender que não era a quantidade de visualização ou curtida, mas sim o trabalho que eu estava entregando. Hoje você entrega um trabalho muito foda, desculpa até o palavrão. É uma coisa que eu sempre falo, gente, milhões de seguidores não significam milhões na conta. Então, assim, eu quero dinheiro na minha conta, tá bom? O número de seguidores tá tudo bem. Eu quero aqui o número em conhecimento é muito mais importante do que views e curtida. A galera que tá assistindo a gente aí, que acha que ser influenciador, bater 1 milhão, igual a amiga tá falando, às vezes você vai ganhar muito mais agregando com o seu conhecimento de roteirista, de um cara de figurinista, do que você parecer ir na frente e tentar fazer o que você tem várias ideias top. Talvez você não nasceu pra estar ali naquela situação, tu nasceu pra estar ali ajudando alguém a crescer. E às vezes a gente é muito louco, porque lá em casa eu gosto muito de falar de dinheiro. Hoje você vê uma juventude entrando para o mercado criativo que ela não tem noção de grana. Quanto que ganha um profissional, né? Quanto ganha um videomaker, quanto ganha um roteirista. Hoje uma figurinista de cinema, às vezes a diária dela, né? Tipo, às vezes ela ganha por cima de 5 mil, né? Ali fazendo um filme, tipo, de 3 meses. Trabalha pra caramba? Trabalha. Mas aí você vai ter um outro insumo de você estar dentro de uma cadeia criativa e ali vem o seu lugar de influenciar, né? Isso. Que aí você tem uma estrutura educacional do que você é, né? Uma vez eu estava falando com um influenciador, mas eu faço vídeos engraçados. Eu falei, então você é ator. Ele, não sou ator. Eu falei, não, então você tem que fazer teatro. Você é um comediante, você tem que fazer teatro. E aí você vai ter uma construção de você construir um roteiro, fazer uma peça, e aí você vai influenciar. Porque, assim, influência vazia não existe. Eu acompanho a Josi desde da Farm, quando era stylist da Farm. Então, assim, hoje você fala de beleza e lifestyle com um conteúdo ali forte, né? Do que você está fazendo enquanto posicionamento uma pessoa que trabalha com moda. Então, acho que é muito isso, né? A galera tem que... Leivão, né? Sem falar, sou fã. Maravilhoso. Então, assim, é esse lugar, né? Da gente estar muito calçado no que a gente está falando enquanto influência ali, né? Isso. Bom, pra gente fechar, queria uma polêmica de beleza que vocês curtem. Tipo, cabelo com mullet, calça saruel, tamanco transparente. Queria uma polêmica que vocês curtam e uma dica do que não pode faltar pra quem quer trabalhar nessa área. Polêmica pra gente Deixa eu rir. ver. Eu comentei aqui, né, que eu fui adaptar o samba. Esses dias uma amiga minha postou assim, samba é o sapatênis das mulheres. Eu falei, não é não. Eu tô usando... Leivão, na barbearia. Fala, Josi. Não, eu ia falar, e eu super a cabeça numa adepta da calça baixa, que eu critiquei. E tenho usado bastante. Então, Aquela assim, bem baixinha voltou? a calça cintura baixa, né? É porque aconteceu... Mas calças minhas foram ficando largas, eu levei no costureiro, eu falei, e se eu usar baixa? Aí eu usei baixa e falei, gostei. Aí tava eu lá, na cintura baixa, que eu tanto critiquei. E a barbearia moderna aí, o que vem, Leivão? Digo aqui mais regional do Rio. A polêmica é fazer corte europeu nos cria. É uma polêmica. Eu tentar mesclar o fade de cria com short fringe. Eu tentar mesclar o corte de cria com pompador. Eu faço, quando eu termino o vídeo aí, pode rapar aí pra mim, na moral. Manda umas fotos pra gente botar no álbum de divulgação do podcast, pra mostrar pra galera como é que é. Quero essas fotos de referência. Vamos fazer um post com as referências do que a gente conversou aqui no podcast. Então, eu agora tô
fazendo uma pesquisa assim com as bermudas. As bermudas voltaram. Eu amo. Muito. E assim, era uma coisa que eu odiava, mas hoje eu acho chique, assim. Se eu usar como uma plataforma uma bermuda ali, né? Uma bermudona, eu acho incrível, assim. Mas é Polêmica. complicado, né? O tanto que eu já zoei minha mãe, mas você quer essa bermuda? E Nossa. agora eu lá nos meus lookinhos de bermuda. Bermuda, e eu fico assim, meu Deus. Eu acho que uma coisa que não pode faltar, né, para quem quer trabalhar na área criativa, não falo só moda, né, mas é você entender mesmo, sabe, o seu nicho, é mandar uma mensagem. Eu fui uma pessoa que mandava muito direct para pessoas que eu queria trabalhar e hoje são minhas amigas de profissão. E assim, mandava mensagem e as mensagens bem assim, cabeludas, né? Num lugar muito construído e como eu poderia chamar a atenção daquela pessoa ali. Não num lugar de puxar saco, mas num lugar que eu entendia que eu poderia ser uma profissional que agregaria algo para aquele outro profissional. Sim. Então, acho que é muito isso, assim, de Sim. vocês Legal, olharem ótima dica. o mercado, Ótima dica mesmo. né? Isso. De entender e falar, bater na porta. Não Excelente. esperar. Sair É. atrás, é isso aí. Ai, meu moço, é leão com virgem. E filha de Ansan. Então eu sou uma peste. Eu vou em cima, assim. Bom, com essa dica final aí, galera, é isso. Acho que é botar a cara, ir pra cima, ver com quem você quer fazer as collabs, com quem você quer conversar, quem quer ativar. Aproveita que as redes sociais estão aí para ajudar. Falem com a galera que está aqui com a gente hoje. Com certeza eles vão receber vocês com o maior prazer. Com certeza. Sim. E muito Socorro. obrigada. Esse foi mais um Falando de Propósito. Mais do que promover a educação profissional, o propósito do Senac é gerar grandes oportunidades de transformação. E como a gente não quer deixar ninguém para trás, nos juntamos a quem também está nessa jornada pela inovação e pela inclusão social para amplificar a nossa voz. Até o próximo. Show. Né?